E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Pensador. Mas sobre casais, até nessa combinação, eu tenho uma ideia que eu acho interessante de passar para o público aqui. Na minha opinião, um casamento, no final, é 1 mais 1, tendo que dar mais do que 2. Isso é um casamento bem sucedido, que é o caso de vocês, foi o nosso caso. Se na sua casa 1 mais 1 não tá dando mais do que 2, ou tá dando 0, porque é, por exemplo, o caso do financista com o descontrolado, né? Ou tá dando até menos, porque tem um que destrói tanto que até anula o que você constrói, vocês têm que rever isso. Porque um dos principais motivos para acabar um casamento, no final das contas, é a parte financeira. Eu vi uma pesquisa americana há muito tempo, talvez você tenha até dados mais atualizados sobre isso, Serbasi, que colocava problemas financeiros como a segunda maior causa de separação. Sim, continua sendo. Continua sendo? Continua sendo. Só perdia para infidelidade conjugal, Isso. Acho que era feminina, porque a masculina era mais perdoada. E havia era uma isso mesmo? diferença maior no passado. A infidelidade está bem lá em cima, não. Hoje estão bem Equilibrou. próximos. Bem próximo. Não, teve um caso uma vez, uma seguidora mandou pra Malu, ela comprou, ela e o marido moravam de aluguel. Ela comprou o apartamento que eles moravam sem ele saber e ele continuava pagando aluguel pra ela. Aí, ó. Como é que não vai acabar um casamento se isso Gente acontece? do céu. Então, Você não confia na pessoa, né? Não dá, não O cara existe. paga o aluguel pra ela. A sociedade pura e simples. Eu trouxe um livro de presente para vocês. Eu vou deixar aí o Segredo dos Casais Inteligentes. É a continuação do Casais Inteligentes e Querem Juntos, que eu faço a questão de que o 1 mais 1 é igual a 3. Pô, bacana. Só que você foi uma reflexão de que tem que ter algo a mais, né? Mas eu mostro que o planejamento tem que ser um planejamento dele e dela, vamos falar do casal tradicional, né? Dele e dela e dos dois. Porque tem dois casos muito mais comuns do que o ideal, que um deles é o extremo em que só se fala do nós. Nosso futuro, nossos filhos, nossa aposentadoria, nossa independência, nossa doação para a igreja e tal. E nunca se fala do eu. Eu gosto de dançar, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de montanha, eu gosto de frio, eu gosto de calor. Então, tudo que fala do nós tende a fragilizar o casamento e normalmente é o responsável por separações tardias. Quando a pessoa com 50 anos fala, pô, mas eu vivi tudo isso e minha vida está sem graça. Minha vida é só isso. Chega, basta. E fala, pô, mas o casal estava tão bem, tudo parecia tão bonito. Tem um outro extremo, que é o eu. Só se fala do eu. Eu trabalho, você trabalha. Eu tenho minha reserva financeira, você tem a sua. Eu tenho meus amigos, você tem o seu happy hour também. Nunca se fala do nós. Nós vamos ter filhos? Nós vamos fazer alguma coisa junto? Se eu não conseguir trabalhar, nós conseguimos nos manter. Então, isso também fragiliza a relação. Quando o casal consegue construir planos que tenha o nós e também valorize o eu quero isso, eu gosto daquilo, você tem uma relação muito mais rica. Então, isso é um casamento de verdade, em que você não vai neutralizando ao longo dos anos aquela pessoa sensacional que você conheceu lá atrás, que era muito diferente de você. Se você fizer isso, vão ser duas pessoas iguais e entediadas depois de um tempo de casamento. Então, a particularidade, a individualidade é muito importante no relacionamento. Com certeza. A gente faz isso muito bem, né? Temos tem projetos individuais e projetos em conjunto, que a gente está sempre pensando. A Malu tem os hobbies dela, né? Caça, tiro. Eu tenho Mentira. os meus, leitura, assim. Mas... Colecionador de moedas. Pois é, Observe. a gente tem isso muito bem definido. E um ponto interessante, me acendeu até um alerta aqui quando você falou sobre, um dia as finanças vão se unir, né? Seja na vida ou na morte, porque o pessoal vai descobrir o que você fez. E você deu exemplo de pessoas que viam, caramba, tem todo esse patrimônio e eu não sabia. E lá atrás, uma coisa que deu muito certo pra gente foi colocar de maneira muito transparente, através de reuniões trimestrais, igual as empresas fazem, né? Lançando lá os resultados em bolsa. Eu mostrava pra Malu, olha, o nosso patrimônio tá assim, tá crescendo tanto, a gente conseguiu investir tanto nesses últimos 3 meses. E eu vi que aquilo foi muito bom. Porque se eu não mostrasse pra Malu, eu seria o chato que tava querendo apagar a luz da casa pra não gastar a conta de energia. Eu era o chato que não queria viajar pro exterior porque o dólar tava muito alto. Eu ia ser o chato. Já se ela visse por que eu era o chato, ia ficar muito mais fácil de fazer as coisas junto. Então, esse compartilhamento de meta foi muito interessante. E com a sua experiência aí de consultor, Serbasi, também com o livro quase completando 20 anos, o que você acha que são os principais erros que um casal comete quando eles querem começar a ter essa vida, mas simplesmente, não sei, não conseguem? Por que isso não dá certo?